Senhoras e senhores deputados, inicialmente cabe ressaltar a grandeza de cada um de vossas excelências pela disposição em darmos sequência aos nossos trabalhos, e a presença de vossas excelências aqui só engrandece esse parlamento e a atividade de cada um dos senhores e senhoras deputadas. Essa presidência agradece. Nós estamos retornando, a sessão foi suspensa às 11h44, estamos retornando agora. Faltavam 30 segundos para o deputado Glauber terminar a fala dele e a outra fala de encaminhamento de votação, até por ser o deputado Bacelar, primeiro signatário da emenda destacada, a quem vou passar a palavra para encaminhar a votação do requerimento por 5 minutos. O senhor me permite? É questão de ordem ou só um questionamento? Sim. Senhor presidente, veja, o deputado Glauber estava fazendo uso da palavra como autor do destaque, não chegou a fazê-lo. Não, ele fez, faltou 30 segundos para terminar por 5 minutos dele. Mas que ele termine, senhor presidente. Se ele chegar, enquanto o deputado Bacelar falar, nós completamos os 30 segundos dele sem nenhum problema. E depois o deputado Bacelar, e cabe também o relator. Mas eu só gostaria, senhor presidente, que de ofício o senhor pudesse efetivar um outro painel. De ofício? Nós suspendemos a sessão, entendo. Eu sei que suspendeu, Entendo o apelo de Vossa Excelência. Mas mudou completamente a composição. Mas nós temos convicção, deputada, nós temos convicção de que, acabados os prazos regimentais, Vossa Excelência terão todos os instrumentos regimentais para verificação de quórum, e nós temos certeza que, no bom senso, aqueles que já puderam talvez almoçar ou abriram mão do seu almoço retornaram em seguida, mas que nós teremos, esse é um assunto que interessa a todos que estavam antes da suspensão. Senhor presidente, esse painel não corresponde à composição atual. Eu sei que é a mesma sessão, eu sei disso, eu sei que houve a suspensão da sessão, mas eu estou solicitando a Vossa Excelência que possamos fazer um outro painel, para que tenhamos um painel que retrate a relação de forças e a composição desta comissão neste momento. Ela está retornando aos seus trabalhos e precisamos ter um painel que seja o espelho real da própria composição Vossa desta Excelência sessão. sabe, sim, pela ordem, deputado Silas Câmara. Senhor presidente, não é regimental o pedido da deputada, ela sabe. Tanto é que ela disse que ela está solicitando. Se fosse regimental, ela estava requerendo. A minha sugestão é muito simples. É óbvio que no próximo requerimento vai haver uma votação nominal. Eles vão requerer votação nominal. Então, o que eu sugiro? Que a gente possa retomar a sessão e, na próxima votação nominal, ela faz a verificação de quórum que ela quer. Com certeza. Pelo que eu entendi, já foi retomada a sessão. Sim. E em função de a sessão ter sido reaberta, eu estou lhe solicitando, e quero que o senhor me responda, estou lhe solicitando que se zere o painel, que se comece um outro painel, para que o painel seja um retrato das pessoas que aqui estão e que nós possamos ter esta relação fidedigna. Que não tenhamos um painel que não corresponde à composição que nós temos aqui nesse momento. Nobre deputada, nós, por respeito a todos os membros dessa comissão, manteremos o painel e, no momento regimental, Vossas Excelências terão todas as possibilidades de verificação de quórum em momento oportuno. Eu passo a palavra ao deputado Bacelar, que por 5 minutos possa, como primeiro signatário da emenda, poder encaminhar a votação do seu requerimento por 5 minutos. Do requerimento. De destaque, tá? Senhor presidente, o teor da minha emenda diz o seguinte: desse ao caput do artigo 2º do substitutivo a seguinte redação: para os fins desta lei, define-se entidade familiar como núcleo social formado por 2 ou mais pessoas unidas por laços sanguíneos ou afetivos, originados pelo casamento, união estável ou afinidade. O senhor relator, ao relatar a emenda, diz que
que ele compartilha do entendimento dos parlamentares constituintes de 88, que com zelo para com a base da sociedade, salvaguardaram essa especial proteção. Continua o senhor relator. Não acatamos a emenda, pois a Constituição Federal reconheceu como entidade familiar aquela advinda do casamento civil, da união estável e da monoparental, conforme o artigo 226, parágrafo 4º. Logo, a realidade que temos hoje são sociedades de fato e casamento civil de pessoas do mesmo sexo, não abarcados pelo artigo 226 da Constituição. Essa é a primeira argumentação do senhor relator contra a minha emenda, dizendo que, apesar dele considerar a emenda constitucional, diz que a emenda, essa definição afeta conceitos da Constituição. E a outra coisa é que, para ele, o afeto não é um elemento jurídico. Vamos conversar primeiro sobre a questão da constitucionalidade. A referência, senhor presidente, a homem e mulher, no parágrafo 3º do artigo 226 da Constituição Federal, diz respeito ao reconhecimento da união estável e não à composição da família. A Constituição não prescreve a composição da família, e sim deixa aberta como reflexo de todas as possíveis formas de família. Já o Supremo Tribunal Federal, a quem compete interpretar a Constituição, no julgamento de uma ADI e de uma DPF, a unanimidade reconheceu que as uniões entre pessoas do mesmo sexo são uma união estável com os mesmos direitos e obrigações das uniões entre homem e mulher. Como essa decisão dispõe de eficácia erga omnes e efeito vinculante, o CNJ expediu uma proibição a qualquer autoridade pública de recusar a celebração de casamento civil ou a conversão de união estável em casamento entre pessoas do mesmo sexo. Além disso, senhor presidente, o artigo 227 da Constituição Federal diz: é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito à liberdade e à convivência familiar. E o que então vamos fazer com essas crianças adotadas por casais, por exemplo, homoafetivos? Nós vamos jogar na sarjeta, senhor presidente, milhares e milhares de crianças que vivem hoje em arranjos familiares que não são aqueles restritivos e inconstitucionais, constantes, para concluir, senhor presidente, constantes do artigo 2º do substitutivo ao projeto. Por isso, senhor presidente, é que fazemos aqui o apelo para que a minha emenda seja aceita. Muito obrigado, nobre deputado. Com a palavra, o relator para encaminhar a votação, deputado Diego Garcia, por 5 minutos, relator. Obrigado, presidente. Bom, eu queria, em primeiro lugar, falar a respeito do conceito de família segundo a Constituição. Não segundo aquilo que este relator tenha definido, até porque o Estatuto da Família, ele não define o que é família. Até o texto citado pelo nobre deputado Bacelar, no início da sua fala, ele faz referência ao projeto original. E já foi aprovado um substitutivo.
Portanto, no artigo 2º do substitutivo aprovado, que faço questão de fazer a leitura, diz assim: para os fins desta lei, reconhece-se como família, base da sociedade, credora de especial proteção, em conformidade com o artigo 226 da Constituição Federal, a entidade familiar formada a partir da união entre um homem e de uma mulher, por meio de casamento ou de união estável, e a comunidade formada por qualquer dos pais e seus filhos. Portanto, a palavra define-se do projeto original, ela foi retirada. Por entender que não é papel do Congresso Nacional definir o que é família. Nós estamos reconhecendo que está na Constituição e que foi fruto de muito debate aqui. Que foi fruto de muito debate em torno deste Congresso. E não só isso. O Estatuto reconhece o conceito de família base da sociedade, presente no artigo 226 da Constituição Federal. É óbvio que até foi usado na reunião anterior por alguns parlamentares que tiveram a infelicidade de dizer que no meu relatório consta que homem e mulher, a relação entre o homem e mulher não é família. E isso não é verdade. Quando a gente fala de família, base da sociedade, quando a Constituição ela traz esse conceito, ela faz referência, sim, ao homem e à mulher sem filhos, homem e mulher com filhos ou filhos adotivos. Portanto, a questão da adoção também é outra falácia que vem sendo utilizada. Talvez até se ampararam um pouco, e foi até o deputado Ronaldo Fonseca, ele fez o registro aqui, que no seu relatório ele havia colocado essa questão, restringindo a adoção apenas por casais, entre a relação entre o homem e a mulher, e impedindo de que a adoção fosse feita por casais do mesmo sexo. Mas isso foi retirado do substitutivo aprovado. Já não está presente no texto mais. Portanto, para que fique claro, e aproveitando a imprensa, e aproveitando para que o registro da verdade seja feito, eu faço uso desse tempo final para falar um pouco sobre o conceito de família segundo a Constituição. A Constituição de 1988, em seu artigo 226, fala em família base da sociedade, como credora de uma proteção qualificada e de especial. Afinal, que configuração de família se identificaria com a base da sociedade? E logo, credora de especial atenção do Estado. Há diversos estilos de viver em nossa sociedade, democrática e tolerante, mas em meio a tal variedade, há alguns arranjos especialmente importantes, porque a partir deles se cria e se recria, de modo natural, a comunidade humana. Foi com interesse em proteger de modo especial essa matriz geracional da sociedade que se estabeleceu o artigo 226, denominando a base da sociedade. Nem toda associação humana é base da sociedade, senão contrária ao bem comum ou à lei. Deva ser respeitada e faça jus à tutela geral do Estado. Portanto, a família, a receber especial proteção, decorreria do casamento segundo as Constituições de 1934, 1937, 1946, 1967 e em 1988, como novidade, reconheceram-se como aptas à proteção qualificada outras duas situações, que traziam elementos fragmentados da modalidade exemplar. O casamento ainda reconhecido como a referência máxima. E aqui, para não abusar do meu tempo, presidente, para encerrar, eu deixo esse registro de que o que vem sendo utilizado contra o Estatuto da Família é uma atitude desonesta. Eu reconheço como uma atitude desonesta, desmerecendo o trabalho realizado pela comissão, a tal ponto de, na reunião anterior, ser falado de que isso não foi amplamente discutido,
que é outra falácia. Nós fizemos até, inclusive, reuniões interativas, levamos a discussão para os estados, e se não foi mais discutido ainda, foi porque a ausência dos parlamentares que são contrários à matéria sequer tiveram a capacidade de apresentar um requerimento solicitando uma audiência pública para debater o assunto. E agora tentam de todas as formas impedir de que o Estatuto da Família seja aprovado, mas não conseguirão. Muito obrigado, nobre relator, que tem contribuído enormemente com a presidência, que em vários momentos, inclusive de citação do seu nome, Vossa Excelência tem contribuído com essa presidência e esperado os momentos oportunos para falar. Para orientar a bancada, pelo prazo de 1 minuto, nós pedimos as orientações como vota o PMDB, como vota o PT. O PT, senhor presidente, vota com o deputado Bacelar porque acredita que este conceito de família que os senhores estão procurando aprovar para o Brasil é altamente discriminatório e inconstitucional. Este conceito de família, ele retira a possibilidade e o direito de crianças a terem famílias, de jovens a terem famílias. Retira o direito de grupo de irmãos serem considerados como família. Leia o artigo 2º proposto pelo relator e que os senhores estão procurando, que votarem a favor, estão propondo manter. Se mantiverem este artigo 2º, Vossas Excelências estão dizendo que uma avó com seus netos, se perderem, umas crianças que perderem pais, de qualquer forma, inclusive trágica, não serão considerados uma família para efeito da proteção. Ora, quantos brasileirinhas são criados por suas avós e por seus avós? E por isso, senhor presidente, eu considero que o deputado Bacelar tem toda a razão. E não pode prosperar algo que é inconstitucional. PT orienta assim. PSDB, como vota o PP? Senhor presidente, posso adiantar o do PSC? Pode adiantar o PSC. Eu vou abrir uma exceção aqui, vou usar o meu minuto. Pode ficar à vontade. Senhor presidente, um desabafo aqui de um novinho no Congresso Nacional. É impressionante, e eu não posso falar que é ignorância, as pessoas que falam esses tipos de depoimento aqui. O relator acabou de ler, acabou de falar, insiste em ficar falando que tal composição não forma família, etc. E ficam batendo essa mentira, uma mentira atrás da outra. Eu estava assistindo a TV Câmara, o deputado Zé Guimarães, líder do PT, falando que ninguém tem moral para falar da Dilma. Eu fico, meu Deus do céu, onde é que vai parar essa cara lavada, essa mentirada? Pelo amor de Deus, essa técnica nazista de ficar repetindo a mentira até que se torne verdade. Recolham-se as suas insignificâncias, sua ignorância. Isso aqui é uma casa séria. Parar com esse negócio. Então, senhor presidente, devido a isso tudo, eu voto contra o PT. Eu estou vendo ali sim, então é não. Como vota o PR? Como vota o PSD? Senhor presidente, eu não vou ser tão incisivo como o deputado Bolsonaro. Entendo também a sua reação. Estava vendo um dos cartazes que alguém segura aqui na nossa plateia, né? Ou pelo menos estava antes do intervalo, onde expressa um homossexual deitado com uma bandeira sobre ele e 3 homens com a Bíblia na mão o espancando, né? E vem falar dos excessos, né, cometidos. Então, um cartaz que expressa bem o que se imagina, né, sendo que os índices afirmam que muitas vezes quem faz esse tipo de enfrentamento aos homossexuais deplorável, que nós condenamos, na verdade são, na maioria das vezes, o próprio casal, o parceiro homossexual. Nós estamos discutindo aqui um conceito muito claro de família. Eu quero parabenizar o deputado Diego Garcia, em nome do PSD. Sim pela manutenção do texto, não é, senhor presidente? Então eu quero encaminhar sim pela manutenção do texto. Meu nome, nome do deputado. Quem orienta sim, orienta. Nós estamos apreciando a emenda do deputado Bacelar. Se é manutenção do texto, o voto é não. Ok, então é não. O PT então, orientação do PSD, então não. Como vota o PSB? Senhor presidente, mais uma vez quero repetir o que eu disse nessa manhã. Precisamos parar com essa mentira, com esse engodo
que está sendo dito aqui de que o Estatuto da Família está excluindo outros arranjos de família e não está contemplando. Eu estava pensando aqui, enquanto ouvia desde manhã essas defesas que estão sendo feitas aqui, e pensava, quando foi aprovado o Estatuto do Idoso, por exemplo, quem era jovem então se sentiu excluído? Quando se aprovou o Estatuto da Criança e do Adolescente, quem era adulto se sentiu excluído, então, porque não estava contemplado no Estatuto da Criança e do Adolescente? Ou seja, o Estatuto da Criança e do Adolescente trata da criança e do adolescente. O Estatuto do Idoso trata do idoso. O Estatuto da Família trata da família constituída como base da sociedade. Outros arranjos estão contemplados a partir dessa base. Aqueles que não fazem parte dessa base estão contemplados em outras coisas, assim como já foi dito aqui, dessa união civil estável de pares homossexuais. Então, se o STF diz o que já disse, ok, não está contemplado nessa realidade da base da sociedade. Então, por esse motivo, o PSB encaminha não à emenda, e sim ao texto do nobre relator Diego Garcia. Então, a orientação é não, porque nós estamos apreciando a emenda. Como vota o PTB? Como vota o DEM? Como vota o PRB? O PRB vota não, senhor presidente, justamente por tudo aquilo que já foi dito, que foi relatado com muita propriedade, com muita consistência no relatório do nobre deputado Diego Garcia. O texto é constitucional, nós estamos aqui falando de um marco civilizatório. Nós estamos falando aqui de proteção à família brasileira como um todo. Estamos falando aqui de políticas públicas para a família. Não há que se falar mais de exclusão sob o ponto de vista que tem sido colocado por alguns dos nossos pares, absolutamente desnecessário. Então eu entendo que o relatório do deputado Diego Garcia é extremamente contundente no aspecto constitucional. Portanto, o voto do PRB é não, pela manutenção do texto. Como vota o PDT? Solidariedade. Senhor presidente, o Solidariedade vai votar não. Eu quero dizer que esses arranjos aí estão falando de famílias, que ano tal teve tantos arranjos, mas vai progredindo os anos, vão aumentando os arranjos, eles são verdadeiros desarranjos. E nós queremos dizer não à anarquia que essa esquerda quer estabelecer nessa nação. Estamos verdadeiramente aqui para salvaguardar a família. Como vota o PCdoB? Como vota o PROS? Como vota o PPS? PV? PHS? Senhor presidente, nobre deputado Eduardo Bolsonaro, eu acho que nem se eu desenhar, nós vamos conseguir explicar. Então, até porque o conceito que eles dizem que nós estamos estabelecendo e que não é verdade, o Estatuto ele não estabelece um conceito de família, o Estatuto ele reconhece o que está presente na Constituição. Eu não teria como estabelecer esse conceito, até porque eu tinha 4 anos de idade quando a Constituição foi promulgada. Então, nem aqui estava presente. Então, isso foi fruto de muito debate e discussão. São mais de 120 páginas que eu fiz questão de ir aos anais da casa, de levantar esse texto para que pudesse fazer um relatório contundente e que contemplasse a família brasileira. Por isso, o PHS vota não. Como vota o PTN? Senhor presidente, além de ser flagrantemente inconstitucional o artigo original do substitutivo, ele ainda vai além. Ele tira a afetividade como possibilidade de constituição de família. E o afeto, senhor presidente, é a mola propulsora do mundo. E é princípio hoje fundamental no direito de família. Está aqui Celso Antônio Bandeira de Mello. Sendo o afeto reconhecido como princípio, sua força é ainda maior do que se fosse positivado, pois é por meio dos princípios que se chega à correta interpretação da norma jurídica. Nós estamos indo à Roma Antiga, onde a família só tinha a finalidade da procriação. Imagine o retrocesso que essa casa está indo. A família
por esse entendimento, ter a única finalidade da procriação. Por isso, votamos sim, senhor presidente. É chegado PRB, como vota o PRB? Desculpa, é PSDB, que chegou e não está registrado sua orientação. Eu errei o partido. Senhor presidente, o PSDB é pela família. O PSDB se coloca numa posição contrária àqueles que estão aqui e que se posicionam contra a família. Nós somos a favor da família. O texto está em absoluta consonância com a Constituição do Brasil. O texto não é excludente. O texto não revoga nenhuma decisão da Suprema Corte. Os direitos estão garantidos. Não há por que sustentar de que o texto exclui famílias e essas famílias, esses arranjos de família não estariam sob a proteção do Estado. O Estado brasileiro protege até o estrangeiro, protege qualquer pessoa que esteja aqui. Então, todos estão sob o manto da proteção do Estado. O PSDB é pró-família, o PSDB, portanto, vota não. Como vota o PMN, PRP, PSDC, PEN, PTC, PRTB, como vota o PSOL? E temos registro a presença da ilustre liderança do PSOL, deputado do meu estado, deputado Chico Alencar. Vossa Excelência, a palavra. Obrigado, deputado Sócio. Eu pediria para acrescentar o tempo de liderança, que não usamos. Por favor, acrescente o tempo de liderança do PSOL. Qual assessoria, por favor? Já sabe? 4 minutos, ok. Eu que tenho uma história de vida vinculada ao mundo religioso, graças a Deus, me permito dizer isso, num ambiente laico e plural, fico muito espantado quando a gente traz para a vida civil o dogma. Quando meu amigo deputado João diz que aqui há uma divisão entre os que são a favor da família e os que são contra, ele traz, de maneira nada social-democrata, a estátua pétrea do dogma. Porque, ao longo da história humana, a comunidade amorosa, afetiva, entre pessoas, mudou muito. Já houve família patriarcal, já houve família matriarcal, já houve família poligâmica, monogâmica. É um erro histórico e uma visão estreita nós reduzirmos ao texto da lei a família, reconhecendo até que se fez um adendo para a comunidade de pais e filhos ou adotivos, mas a gente querer entender que hoje, e já vi depoimentos aqui na Câmara em audiências públicas, de casamentos, de vínculos homoafetivos com adoção amorosíssima, tenho e todo mundo talvez tenha exemplos próximos de pessoas que têm, inclusive, uma relação mais amorosa e respeitosa, sendo do mesmo sexo, do que os casais heterossexuais. Então, a gente tem, essa é uma posição do PSOL, a gente tem que ter a compreensão da diversidade humana. O apóstolo João, na sua epístola, que muitos conhecem aqui, diz o seguinte: aquele que ama conhece a Deus. Não é conhece a Deus quem ama, não. Aquele que ama conhece a Deus. É a primazia do amor. Essa é a lei maior que vale para todas as religiões. E para os ateus também, porque é um direito sagrado, entre aspas, não ter religiosidade. Então a gente não pode condicionar numa lei que tem durabilidade um conceito de família, inclusive desconhecendo outras formas, e nem um conceito de educação, porque o Estatuto, embora tenha muitos pontos até óbvios e corretos, ele envereda também por um tipo de, por exemplo, educação sexual, só aquela que os pais permitirem. Ora, o corpo humano, graças aos avanços da ciência, e há muitas religiões que já contestam a ideia seca e rasteira do criacionismo puro e simples, até porque se fôssemos todos descendentes de Adão e Eva, a humanidade seria fruto de um incesto amplo, geral e restrito. Todos filhos de um único casal vai dar irmão com irmão e por aí vai. Então, olha, por favor,
Aqui é o espaço da divergência, da diversidade, mas também da sensibilidade, do conhecimento antropológico, histórico e da inteligência. Vamos fazer uma lei boa que não seja sectária, dogmática. Vamos produzir uma lei que dê conta da diversidade do mundo, que por mais que coloquemos aqui no papel uma visão estreita, vai gritar para a gente lá fora, no cotidiano, toda hora, em cada lugar que a gente caminhar. Há relações homoafetivas, sim, elas muitas vezes são até mais saudáveis que a hétero. Há crianças que são educadas num ambiente homoafetivo e são muitas vezes mais bem criadas do que no ambiente dito tradicional. Há educação na diversidade, que não é impositiva nem dogmática, que enriquece a civilização humana e brasileira, tão marcada por dogmas patriarcais, masculinistas e machistas. Portanto, sensibilidade, diversidade e inteligência. Então, a essa altura eu nem sei qual é o meu voto ali. É sim, né? Não, porque eu não sei do... Seu voto é sim, deputado. Pois é sim ao que eu falei, que coaduna com a... Sim, deputada. Com que se altera no substitutivo. Sim, deputada Érica. Alguma? Tempo de liderança, presidente. Tempo de liderança PT? Pelo Partido dos Trabalhadores. Ok. Tempo de liderança do PT, por favor, no painel. Palavra, Vossa Excelência. Eu vou à letra fria e inconteste do substitutivo. O substitutivo, para além de qualquer ilação, de interpretação, ele fala no seu artigo 2º, para os fins desta lei, reconhece-se como família, base da sociedade, credora de especial proteção, em conformidade com o artigo 226 da Constituição Federal, a entidade familiar formada a partir da união de um homem e uma mulher, por meio de casamento ou de união estável, e a comunidade formada por qualquer dos pais e seus filhos. A definição é clara. A definição, portanto, é restritiva. Nós não estamos fazendo uma interpretação do que foi dito. Nós estamos lendo literalmente... Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente, eu gostaria de saber se tem um ofício aí autorizando a deputada. Ela é vice-líder? Tem. Tem? Desculpe, só isso. O deputado me tirou 2 segundos, presidente. Gostaria que ele me devolvesse. Estão devolvidos. Então, portanto, deputado, eu não costumo usurpar de poderes que não me são destinados e conferidos de acordo com a própria legislação. Nem pretendo e nem posso permitir que se usurpe o conceito de família e que, de uma forma arrogante, se diga qual é a família que é detentora de uma proteção especial e qual é a família que é a base da sociedade. A família que é base da sociedade é toda a família que se constrói na perspectiva de ser um instrumento de acolhimento, um instrumento de proteção e um instrumento para que as pessoas possam delinear a sua própria capacidade identitária, possam delinear a sua própria identidade e possam se considerar como seres faltantes e querentes. O ser humano é ser amoroso, o ser humano é ser afetivo. Arranque a nossa afetividade, arrancará a nossa humanidade. Arranque o nosso amor, arrancará a nossa humanidade. O ser humano precisa de outro ser humano, de outros seres humanos, para se sentir numa plenitude que sozinho ele nunca terá. Por isso o ser humano é um ser que precisa ser acolhido e ter a sua própria família. E o que nós estamos vendo aqui no artigo 2º é um conflito absolutamente nítido com a Constituição, porque a Constituição, ela diz no seu artigo 5º, todas e todos os brasileiros são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, e que ninguém será privado de seus direitos. Aqui, com essa definição de família,
família explícita, literal, nós estamos excluindo inúmeros arranjos familiares. E digo isso na tentativa de se estabelecer uma formulação para se contrapor a uma interpretação da Constituição já ofertada largamente pelo Supremo, a quem deve e a quem cabe interpretá-la. Se buscou, na tentativa de impedir a legalidade e o acolhimento das relações homoafetivas, se busca, em nome de um estatuto da família, que exclui inúmeras famílias, dizer que as relações homoafetivas não são admitidas e não são, portanto, parte do nosso arcabouço legal. Esse é o sentido deste estatuto. Agora, se vem me comparar com o estatuto do adolescente, o estatuto da criança e do adolescente não exclui nenhuma criança e nenhum adolescente. Nenhuma criança e nenhum adolescente. Sejam adolescentes com orientação homoafetiva, sejam adolescentes com deficiência, sejam adolescentes de qualquer etnia, todos estão abarcados com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Nenhum idoso é excluído em função de sua orientação sexual, ou em função da sua etnia, ou em função da sua forma de amar ou forma de ser, do arcabouço protetivo do Estatuto do Idoso. Nenhum jovem é excluído da proteção do Estatuto da Juventude. Portanto, como é que eu posso permitir que haja um Estatuto da Família que seja um estatuto excludente, que defina qual é o tipo de família que merece a proteção do Estado, que defina qual é o tipo de família que vai ter prioridade no atendimento do Sistema Único de Saúde, que será propalado dentro das escolas, e vai se propalar um único tipo de família, ou 2 ou 3 arranjos familiares, estes que estão de forma literal, escritos preto no branco, neste Estatuto da Família, no seu artigo 2º. Então, portanto, não me venham dizer que este Estatuto abarca qualquer coisa. Aí se diz, não, apenas repetimos a Constituição. Esse mesmo artigo 226, ele diz que cabe ao Estado dar assistência às famílias através dos seus integrantes e instrumentalizar-se para impedir qualquer tipo de violência. E ora, como eu considero a família monolítica, a família patriarcal, a família que nega as suas próprias diferenças internas, a família que nega a subalternidade de mulheres, que muitas vezes acontecem neste país, como é que eu posso dizer que eu estou fazendo valer o princípio da Constituição? Mas, para além de qualquer coisa, a Constituição fala em dignidade humana. Dignidade humana, fala que as pessoas têm que ousar dizer o nome do amor, como dizia Oscar Wilde. O nome do amor não pode ser interdito, o afago, o afeto não pode ser esterilizado, não pode ser morto nas relações familiares. Concluir, deputada, por isso, eu diria, presidente desta comissão, nós não estamos interpretando. Nós estamos aqui com um substitutivo à mão, e esse substitutivo é excludente, e esse substitutivo, para além disso, e eu encerro com isso, cria os conselhos, com poder de requisitar, com poder de representar, conselhos para defender estes tipos de família e não a família como deve ser defendida. Era isso, senhor presidente. Como vota o governo? Como vota a minoria? Eu espero que meus 2 segundos também seja grande assim. Senhor presidente, interessante eu ouvir aqui sobre o amor na Roma Antiga. Essa doeu até na minha unha aqui. Roma Antiga defender pedofilia, o amor poligâmico, claro, mas também a zoofilia. Eu acho que estão querendo defender isso aqui também. Ouvi aqui, usar até a expressão bíblica, eu queria 2 horas para discutir isso aqui, o líder desse partido que acabou de sair, falar de tolerância e expulsar o cabo Daciolo porque se defende através da Bíblia, expulsado do partido. E onde é que está a intolerância? É o cúmulo do absurdo, temos que ouvir essas falácias aqui, essas barbaridades aqui, e ter que engolir, claro, em respeito a essa democracia. Senhor presidente, pela minoria, não. Queremos
Passamos agora ao processo de votação. Quero ser bem claro, para que não pare dúvidas como houve no início. Quem votar sim, vota para modificar o texto do relator, ou seja, para incluir a emenda destacada. Quem votar não, vota com o relator para manter o texto do relator. Ok? Está claro, os nobres deputados e deputadas presentes? Então, em votação, os deputados que forem favoráveis ao encaminhamento da emenda apresentada pelo deputado Bacelar, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. A emenda foi rejeitada. Verificação, presidente. Verificação concedida. Vamos abrir o painel e assim cada um dos nobres deputados possam exercer seus votos aí no painel. Enquanto estão exercendo os votos, os deputados, quem quer, deputado Pastor Eurico pede a palavra, logo depois o deputado Flavinho, depois o deputado Carimbão, terceiro. Já da comissão, tive a honra, já, presidente. Quarto, quinto, sexto, ok. Enquanto nós estamos abertos. Deputado Eurico. Senhor presidente, interessante é que nós temos que assistir coisas aqui que não dá para entender. Alguém vem aqui, aparece assim de supetão e desaparece e vem falar sobre lições de amor bíblico. Eu gostaria de poder passar umas 2, 3, 4, 5 horas conversando com essa pessoa, já que citou Bíblia, para a gente conversar dentro da Bíblia. Aí outro departamento. Até porque, em nenhum momento no relatório apresentado aqui, o relator apresentou nada de cunho religioso. E estão tentando levar para o lado da religiosidade o relatório apresentado aqui, que não tem nada a ver. Por outro lado, eu reitero, e aí sim, não pedindo direito de resposta, mas aproveitando a fala que estou com ela, foram as colocações feitas pela manhã, quando aqui fui citado. Interessante. Não sei e volto a dizer. Quem foi que nomeou alguém aqui para defender partido A ou B? B, C, D, T ou V, X, Z. Na verdade, acho que cada um deve cuidar da sua casa, do seu partido, onde está. E deixa os demais outros com cada um dos seus partícipes. E, por outro lado, os partidos respeitam também a posição individual de cada um. Pelo menos é isso que alguns fazem. Porque o orador que há pouco me antecedeu, o partido dele aí se mostra intolerância porque não respeita a posição pessoal e age de forma até inconstitucional contra o direito individual das pessoas. Isso é o cúmulo do absurdo e aqui vem defender, falar de intolerância, defender uma linha que não cumpre. É muito fácil falar. Eu gostaria de ver falar e viver o que fala. Essas são minhas colocações, senhor presidente. Falta algum deputado para votar? Quem? Deputado Marcelo Aguiar. Senhor presidente. Sim, quem pediu? Deputado Flavinho, enquanto ele vota, pode? Obrigado, senhor 3 presidente. 3 minutos a Vossa Excelência. Primeiramente, senhor presidente, somente dizer que, como foi mencionado um exemplo que eu dei aqui com relação ao Estatuto do Adolescente, da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso, foi mencionado aqui de forma negativa ao que eu tinha dito. Mas, na verdade, o que foi mencionado é fato. O Estatuto da Criança e do Adolescente não exclui quem não é criança e adolescente. Não exclui de fato. O Estatuto do Idoso não exclui quem não é idoso, mas também não inclui. O Estatuto da Família não está excluindo ninguém ou nenhum formato que não seja família e não está incluindo nada e ninguém que não seja realmente família, assim como está baseado na Constituição Federal. Então, de fato, os estatutos eles são muito coerentes e assim como o Estatuto da Família, a partir do relatório do nobre Diego Garcia, também está sendo muito coerente em defender aquilo que de fato é família. Aqui não estamos entrando em pleitos religiosos, também faço aqui eco a voz do pastor Eurico. Nós não estamos aqui levantando bandeiras religiosas, apesar daqueles que são ideológicos estarem levantando as bandeiras ideológicas, marxistas, sejam elas quais forem, feministas, mas nós não estamos defendendo bandeiras, estamos aqui tratando de fato
do que é a família e o que nós precisamos defender, e a partir daí, então, tratar essas políticas públicas para que a família seja preservada, valorizada e protegida. E também quero deixar registrado aqui o meu repúdio ao uso do que nós temos dito aqui, inclusive até mesmo na mídia. Vi hoje na rede social de um deputado dessa casa um vídeo mostrando algo que foi feito, se não me engano, num programa da Rede Globo. Não prestei atenção qual era o nome, mas parece que era da Rede Globo, me desculpe se eu estiver equivocado, aonde fazia esse tipo de humor ridículo que nós temos, infelizmente, no nosso país e fora do país também, aonde se fazem achaques à nossa fé e à nossa religião. Então quero aqui também registrar o meu repúdio a esse vídeo, que faz um achaque de forma tão ridícula a Sagrada Família, que para nós realmente, de fato, aí tratando de religião, para nós de fato é sagrada. Mas não é nesses termos que nós estamos tratando aqui. Infelizmente, os nossos opositores e os verdadeiros inimigos da família, eles querem jogar sobre nós esse manto obscuro, né, de obscurantistas medievais, mas a verdade prevalece. E aí, então, faço aqui também uso da palavra de Deus, a Bíblia, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu creio que eu posso fazer uso de fato dessa palavra nesse momento. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado. 3 minutos a palavra do deputado Carimbão, que sempre tem a atenção de estar aqui conosco. Presidente, primeiro uma honra, eu consegui aos 45 minutos do segundo tempo vir para esta comissão. Está lá meu nome, agora como membro desta comissão. Eu recebi mais de talvez 30, 40, 50 WhatsApps sobre o Estatuto da Família. E eu dizia ontem aos companheiros, Diego, que não estava concluído ainda não. Porque o parlamento é isto. Alguém pode modificar e tudo aquilo que era eixo para nós, o parlamento tem a prerrogativa de manter ou derrubar. Eu tenho aqui 8 mandatos parlamentares, 5 nesta casa. E é normal e legítimo. Eu tenho uma relação muito estreita com meus companheiros do PSOL, do PT, e compreendo perfeitamente que cada um tem suas posições. Aqui é a casa dos contrários. Respeitamos as individualidades, porém cada um está aqui com as suas convicções, com seus compromissos. Eu, por exemplo, deputado federal Givaldo Carimbão, eu tenho 8 mandatos, nenhuma linha, defendo a família nesse modelo tradicional. Eu fui para a rua, eu fui para as portas das igrejas dizer que eu queria ser um representante deste povo. É um equívoco dizer que o deputado representa o povo brasileiro. Não. Eu represento fatia do povo brasileiro, porque aqui é proporcional. O deputado Carimbão é evangélico, é? Eu sou católico, apostólico, romano, com muito orgulho. Eu queria só saber. Com o maior respeito do mundo a todos os companheiros, evangélicos, budistas, qualquer um que seja espíritas, enfim. Agora, eu quero dizer à companheira Érica Cocai, é legítimo e parabéns, porque eu sei que Érica foi eleita com esse segmento que dá apoio a ela. Ela tem que estar aqui fazendo isso mesmo, como nós temos que estar aqui fazendo também isso aqui mesmo. E a maioria que vai vencer. Aqui são 513 deputados, a maioria não precisa humilhar, esmagar, não precisa diminuir, ao contrário, é cada um se posicionar. Errado estaria eu, imagina, eu fui lá e registrei, eu, deputado federal Givaldo Carimbão, sou contra o casamento de homossexual, eu sou contra o casamento, eu sou contra a eutanásia, o aborto, eu perco o mandato, mas não perco o meu compromisso. Eu estou aqui em nome disto. Isto não é uma afronta, não. Isto não é afronta, ao contrário, é uma autoafirmação. Que bom que os parlamentares que aqui tivessem se autoafirmassem suas posições. O que é que nós estamos dizendo? Os políticos devem registrar em cartório as suas posições. Eu registrei no coração do povo, depois de 5 mandatos de deputado federal, a cada dia cresce minha votação. Por quê? Porque eu resgato meus compromissos aqui no parlamento. Porquanto reafirmo, estou aqui em nome desta causa. Para mim, tem a lei de Deus, que é a Bíblia Sagrada, e tem a lei dos homens, que é a que nós estamos fazendo. Nós não podemos rasgar a lei de Deus. Deus fez o homem para a mulher, fez Adão e Eva e não Adão e Ivo. Muito
Muito obrigado, senhor presidente. Para concluir, nobre deputado, senhor presidente, acho que agradeço. já pode encerrar a votação. Né? Eu quero só colaborar com os nobres pares. Tinham vários inscritos, mas é só consultar se todos já votaram para encerrarmos a votação. Já deu o número mais que suficiente. Marco já votou. Deputado Evandro Romão está chegando, não sei. Marco Rogério já votou. Quer votar? Não? Tá ok? Vamos encerrar a votação. Só um minutinho então, está chegando mais um deputado. Enquanto vota o nobre deputado, só para encerrarmos essa votação. Evandro também. Então, quero registrar a presença também do ilustre deputado Marco Rogério, que está conosco, além dos outros que eu acho que já estiveram desde a manhã. Enquanto os dois deputados terminam ali de votar, eu quero dizer que só vou fazer o anúncio desse resultado de votação e quero registrar o compromisso de um dos nossos vices. Os demais parlamentares inscritos, presidente. Eu estou fazendo o apelo, temos vários inscritos, nós vamos encerrar a votação. Um apelo a vossas excelências, porque sabem que a gente não precisa discutir todos esses inscritos. Mas, senhor presidente... o objetivo maior era nós alcançarmos o quórum, já está mais do que senhor presidente, suprimido o quórum. O senhor não pode escrever as pessoas, o senhor não pode escrever as pessoas para atingir o quórum. Estávamos atingindo o quórum. Exatamente. Okay? Senhor presidente, o senhor não pode fazer isso. Senhor presidente, não é casuísmo. Por favor, não é casuísmo. Não é casuísmo. Essa presidência tem sido tolerante, tem sido benevolente. Eu tenho testemunho de vossas excelências, inclusive, e não se trata de casuísmo. Os dois deputados votaram, vamos anunciar a votação. Por favor, encerre a votação. Foi revelação. Cadê o requerimento? Só para... Resultado 3 votos sim, 18 votos não, 0 de abstenção. Então, foi rejeitada a emenda. Eu quero agora passar a palavra e a presidência a um dos vice-presidentes dessa comissão, o deputado Silas Câmara, que desde o início tem se comprometido muito, inclusive lanchou aqui, e eu também, como muitos deputados talvez não almoçamos, só para não ficar fazendo um lanche aqui na presidência, eu vou descer e estar aqui o tempo todo e passo a presidência ao nobre deputado que, de maneira muito brilhante, tem contribuído com o trabalho dessa comissão desde o seu primeiro dia. Destaque de autoria da bancada do PT. Destaque de número 4. Requeremos, nos termos do artigo 161, parágrafo 2º, combinado com o artigo 117, o regimento interno da Câmara dos Deputados, destaque de votação em separado. Para defender o requerimento, o destaque, eu imagino que alguém quer encaminhar contra o destaque? Primeiro contra, pode ser a favor, pode encaminhar, a favor. Alguém quer encaminhar contra? Flavião, por favor. 2-2. Senhor presidente, quero... Flavião Marcos Rogério. Quero encaminhar contra esse destaque, porque ele está indo exatamente na essência. Seria totalmente desconexo e incoerente nós tirarmos do texto exatamente aquilo que é o coração do texto, que está partindo exatamente da Constituição Federal. Mas sem perder mais tempo, somente dizer que sou o contrário e que nós votaremos também para derrubar esse destaque. Obrigado, senhor presidente. A favor do destaque, deputada Érica Cocai. Senhor presidente, eu penso que esta reunião no dia de hoje, ela tem sido muito esclarecedora. Primeiro, o presidente confessa que fez uma atitude casuística para buscar tempo para ganhar o quórum. Segundo, o deputado diz que vem aqui defender os interesses da sua própria religião e que nega direitos das relações homoafetivas, dos casais homoafetivos, direito das pessoas buscarem
expressar o seu afeto, expressar o seu amor e construírem famílias simplesmente porque é um desígnio de Deus e está aqui sendo um ventríloco da sua própria religião, ignorando inclusive o próprio Estado e ignorando a própria Constituição, que assegura o direito de todas e todos com igualdade e que fala em dignidade humana. Portanto, nós estamos tendo uma reunião no dia de hoje bastante esclarecedora. Em seguida, o deputado que me antecedeu, ele diz, não, nós não podemos ser contra ou aprovar esse destaque porque ele é a essência do projeto. Ora, a essência do projeto é definir a exclusão das relações homoafetivas de tantos arranjos familiares da concepção e da definição de família? É essa a essência do projeto? Ou é a proteção à família? Ou é a proteção a este núcleo que é a base da própria sociedade? E por ser a base da sociedade, não pode excluir quem quer que seja. Qual é o sentido deste projeto? Ficou muito claro, ficou muito claro. Aqui foi dito, este projeto serve e a função dele é excluir os diversos arranjos familiares da definição de família. É dizer que família, e aí ficou claro qual é a intenção do Estatuto da Família, de uma forma que talvez o autor e mesmo o relator não tenha tido a coragem de fazê-lo. Aqui está claro, esta é uma proposta para excluir as relações homoafetivas do conceito de família. Esta é uma proposta para excluir todas as relações e arranjos familiares que não se enquadram neste arranjo aqui estabelecido como famílias. Está claro, não é proteção de família. Proteção da família todos nós protegemos. Todos nós defendemos a família. Todas nós defendemos a família. Todos nós queremos que a família, como base da sociedade, se estruture e que o Estado dê condições para que ela se fortaleça. Todas as famílias. Todas as famílias. Mas utilizar-se de uma peça sobre o nome de Estatuto da Família para dizer que se protege a família para excluir arranjos familiares que não estão previstos em uma concepção religiosa, é absolutamente anticonstitucional, inconstitucional, é absolutamente inadmissível no Estado que se diz laico. O Estado é laico. A laicidade do Estado, ela é lastro fundamental para assegurar o direito de todas e de todos. Porque se eu rompo a laicidade do Estado, eu rompo a liberdade de credo prevista na Constituição. Existem várias formas das pessoas se organizarem através de uma própria religião, mas o lugar que o religioso fala é do lugar do religioso. O parlamentar tem que defender a Constituição, o parlamentar tem que defender essa Constituição já interpretada pelo Supremo, que diz que é assim a acolhida das uniões homoafetivas, que diz que não existe em nenhum lugar desta Carta Magna que se exclua ou que se vete as relações homoafetivas. E aí me pergunto, ora, por que nós falamos de tantas relações homofóbicas que tem no Brasil? Por que o Brasil carrega tantos crimes homofóbicos? Porque o discurso de ódio, ele é propalado. O discurso do ódio, o discurso que é esta mensagem desse estatuto quando diz, não, você não tem direito à família porque você tem uma orientação sexual homoafetiva. Não, você não tem direito ao amor porque você tem uma relação sexual ou uma orientação sexual homoafetiva. Não, você não tem o direito a ser humano, é uma desumanização simbólica. E a desumanização simbólica, ela constrói as estruturas para a desumanização literal. Então digo eu, que quando a gente se horroriza com o Estado Islâmico, o Estado Islâmico que pisoteou a possibilidade de laicidade do Estado e que faz com que homossexuais se atirem de um prédio de alta altura para poder morrerem ao chegarem ao chão, nós nos indignamos com isso. Mas por que a gente não se indigna com tantos assassinatos homofóbicos que são construídos muitas vezes nas tribunas dos que disseram que iam honrar a Constituição? Para concluir, deputada. Bem, agora vamos ainda para encaminhar contra o destaque o deputado Marcos Rogério. Sua Excelência tem a palavra. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, obviamente nós vamos encaminhar contra o destaque
porque o destaque vai na contramão da Carta Constitucional. Ao defender o modelo de família constitucional, não se exclui a possibilidade de alguém buscar outro arranjo de convivência. Porém, não podemos, por obediência ao texto constitucional, inovar na legislação ordinária para contrariar a Carta Republicana, que a todos submete. Não me parece uma questão religiosa, mas de ordem legal, moral e constitucional. Se querem mudar, mude a Constituição, a Carta da República. O Supremo é intérprete da Constituição, não reformador constitucional. Não lhe reserva competência para tal. Então, concluo, senhor presidente, dizendo que o Supremo Tribunal Federal não alargou o conceito de família e não poderia alargar. Mas, ao interpretar a Constituição Federal, ele estabeleceu parâmetros para o reconhecimento da união estável. Eu encaminho, obviamente, por essas razões, contra o destaque, sustentando a rigidez do texto constitucional que assim estabelece o modelo de família. Pela via, repito, pela via ordinária, não é reservada a competência a esta casa inovar para contrariar o texto constitucional. Só se pode fazer se o texto constitucional for modificado. E o Estatuto, portanto, ele deve obediência à Constituição Federal. Não se trata de fundamentalismo religioso, se trata de preservação da ordem constitucional, preservação de princípios constitucionais e, mais do que isso, respeito ao texto objetivamente escrito da Constituição Federal. Para encaminhar a favor da matéria, o deputado Glauber Braga. Está escrito. Cedendo, então, portanto, o deputado Glauber para a deputada Maria do Rosário. Agradeço ao deputado Glauber e agradeço à deputada Érica Cocai ter sustentado aqui o destaque que fizemos. Fizemos esse destaque, senhores deputados, porque lei ordinária aqui está, sim, buscando revogar princípios constitucionais. O princípio constitucional é da igualdade de direitos. O princípio constitucional é, em nenhuma hipótese, a discriminação. E o que vossas excelências estão aqui produzindo é uma política de proteção à família. As famílias que vossas excelências consideram legítimas, mas que não são iguais às famílias brasileiras. Vossas excelências querem impor, é o voto, mas é uma imposição do parlamento. Se for aprovada nesta comissão, a vida, ao livre ordenamento, algo que o Estado não pode miscuir-se. Não cabe ao Estado intervir na casa do cidadão ou da cidadã. Não cabe ao Estado entrar na vida das pessoas e dizer quem compõe uma família e quem não compõe. Não é possível que exorbitem um poder diante de seres humanos, de indivíduos livres, de cidadãos livres que essa nação tem. O que os senhores dizem neste artigo 2º é que um grupo de irmãos, e eu conheço realidades por ter visitado, e Vossa Excelência, meu querido amigo deputado Carimbão, que eu cito com um sentido mais de irmandade que tantas vezes comungamos. Deputado Carimbão, nós conhecemos abrigos, nós conhecemos lugares onde grupos de crianças tiveram a retirada da guarda de pais e mães abusadores, violentos e negligentes, e só sobraram, como família, o grupo de irmãos. Pelo texto aqui, não serão mais família. Pelo texto aqui, leiam, senhores. Vossas excelências estão tirando direito a um grupo de irmãos que não tem pai e mãe de serem uma família. Artigo 2º. E
O próprio parágrafo único não responde, porque remete à lei correlata, à lei colateral. Que lei colateral? Vamos ter que legislar em separado sobre grupos de irmãos? Ou uma avó? Quantos de nós estamos aqui trabalhando, eu mesma neste momento? Quem cuida dos nossos filhos quando não estamos nós ao lado deles, ainda que sejamos os guardiões, como pais e mães, se não os avós, homens e mulheres? Uma avó com seus netos, se não houver pai e mãe, não será mais uma família. Vossas Excelências, para atacarem de forma injusta as pessoas que são homossexuais, para retirarem os direitos dos homossexuais, com o que eu jamais concordaria, porque são seres humanos idênticos em lei e em dignidade humana, Vossas Excelências estão atingindo, além dos homossexuais, o que seria perverso e triste, atingem todas as crianças que são criadas por avós, todos os grupos de irmãos que estão sem pai e sem mães para cuidarem deles neste momento. Vossas Excelências fazem uma lei retrógrada, mas não apenas, fazem uma lei contra a família. Porque uma família é aquela que cria, que ama, que cuida, e não o que Vossas Excelências querem colocar numa lei que caiba onde quiserem entre si. Ora, senhores e senhoras, repensem, releiam o que escreveram. Releiam, porque a família não é lugar de manutenção da espécie ou da procriação. A família é lugar do afeto, do ombro amigo, do momento da perda, do momento em que se enfrenta uma situação difícil com um filho, do momento em que se está diante de uma doença, de um momento em que nós temos que ter a dignidade de dizer que aquele nós não julgamos, mas acolhemos porque amamos, porque família é sobretudo um lugar de amor. Se Vossas Excelências querem transformar a família, que é lugar de amor, numa letra fria nessa lei, estão jogando fora aqueles que se reúnem, muitas vezes sem ter laços sanguíneos, mas que se reúnem por afeto, por amor e por cuidado, por compaixão. Vossas Excelências, que são, e eu reconheço, cristãos, não são mais cristãos do que ninguém aqui. Vossas Excelências não estão defendendo a família. Vossas Excelências, até o pessoal está levantando o cartaz ali, ó. Mas leiam o que vocês estão fazendo. Chega de mimimi, contra presidente. Olha lá, ó. Muito obrigado. Cartaz, lá, ó. Vamos lá, gente. Agora, eu gostaria de chamar a atenção dos deputados e das deputadas para a orientação de bancada que vai se iniciar pelo prazo de 1 minuto por partido. Quem votar, quem encaminhar o voto sim, vota com o relator. Quem encaminhar o voto não, vota contra o relator. Portanto, vamos iniciar a orientação de bancada pelo PMDB. PMDB. PT. Senhor presidente, não há em nenhum lugar da Constituição qualquer vedação a relações homoafetivas. Em nenhum lugar. Não há em nenhum lugar na Constituição definição do que seja família. Em nenhum lugar. Em nenhum lugar. Portanto, nós não estamos aqui falando que é preciso mudar a Constituição. A Constituição já foi interpretada, não há que se mudar a Constituição. Ela abarca uma concepção, segundo a sua própria interpretação do Supremo, a quem cabe interpretar a Constituição, de relações duradouras, de relações visíveis e de relações afetivas. Mas se busca aqui esterilizar o afeto. Esterilizar o afeto para se construir uma peça homofóbica, institucionalizar a homofobia e a exclusão, se exclui, como disse a deputada Maria do Rosário, uma série de arranjos familiares. E o relator chega a comparar a pedofilia com manifestação de afeto, na tentativa de esterilizar o afeto, de transformar a família numa relação institucional. Por isso, senhor presidente, o PT, ele vota com o destaque apresentado pela deputada Maria do Rosário. Vota, portanto, não. PSDB. Senhor presidente, eu ouvi aqui dizer que família é o espaço de criar, cuidar e amar.
Acho que esse é exatamente o conceito que está aí. O espaço de amar, do afeto, de criar, portanto, de gerar, de procriar, daí por diante. Mas, ao mesmo tempo, ouvi dizer, olha, a família não é espaço da criação, da procriação, enfim. E qual é o espaço? Em algum momento, o texto, não me parece que eu não encontrei em nenhum momento uma linha, um inciso, enfim, que vede o amor, que vede o afeto no espaço de família ou em algum outro espaço. Eu não estou entendendo a lógica desse discurso. Todos nós aqui defendemos que a família tem como um dos suportes o amor, o afeto. Não é? E não conheço nenhum espaço do texto produzido, quer pelo autor, quer seja pelo relator, que vede o amor, que vede o afeto. Não é? De tal forma que é exatamente por essas razões o PSDB recomenda, o PSDB é pela manutenção do texto, senhor presidente. Vota sim, então, o PSDB. Sim. Como vota o PP? Como vota o PR? Como vota o PSD? Senhor presidente, o PSD vota sim. Eu, deputado Evandro, deputado Silas, que preside neste momento, quero apenas relembrar um pouquinho aqui. Tivemos uma participação, ao meu ver, brilhante, que nos levou a quase um delírio aqui na nossa comissão, o deputado Givaldo Carimbom. Chegou aos 45 do segundo tempo, fez um gol e ainda nos reafirmou o compromisso que temos, assim como ele, todos nós, ainda que não expresso, ainda que não registrado, mas nós fomos às nossas bases e dissemos o que aqui queríamos. Então, dentro deste conceito, entendendo que estamos preservando a Constituição, o Supremo é sim o guardião da Constituição, mas nós temos o poder de modificá-la. Nós temos esse poder, mesmo que não estamos modificando, estamos reafirmando o entendimento constitucional. Então, o PSD encaminha voto sim. PSB. Senhor presidente, o PSB mais uma vez encaminha sim, exatamente para que seja mantido o texto do nobre relator Diego Garcia, que se debruçou sobre o tema, que está fazendo um excelente trabalho. E quero também aqui, senhor presidente, registrar que essa falácia que toda hora a gente escuta do Estado laico, Estado laico, Estado laico, é laico e por isso eu posso ser católico. Ele é laico e por isso o senhor pode ser evangélico. Ele é laico e por isso aqui pode ter deputado ou deputada que é do candomblé, que é espírita, que é ateu, enfim, por isso o Estado é laico. Agora, o Estado sendo laico, então quer dizer que foi retirado o meu direito de ser católico? Porque o Estado é laico, então eu não posso mais exercer a minha fé por isso? Eu não entendi muito essa argumentação e por isso a gente não pode dizer que família com base na Constituição não é família porque o Estado é laico. Ou seja, vamos elevar um pouquinho mais o nível da discussão e pensar de fato no bem comum e no bem das pessoas e parar com essa balela, com essa falação desnecessária e mentirosa. Por isso encaminho sim. Como vota o PTB? Democratas. Presidente, nessa tarde o cenário está propício para aquilo que a oposição realmente sabe fazer nessa casa, que é mentir. A gente sabe que, vendo aqui a posição de cada um, a gente percebe, a gente sabe qual a posição do PT, a gente sabe qual a posição de alguns outros partidos, e a gente sabe que a mentira faz parte desse governo. Então hoje eles estão vindo aqui falando que o estatuto exclui famílias, tem uma legislação de adoção, tem uma legislação de criança e adolescente, quer dizer, pessoas que hoje aqui estão nessa casa e assumiram já ministérios, vêm aqui se dispor a esse papel. Me desculpa, presidente, falam aqui que, como eu vi aqui agora, deputada falando que ele precisa estudar, quer dizer, precisa se orientar. Deputada, pelo amor de Deus, a senhora tem anos de mandato e um nome nessa casa. Cuidado com as suas palavras. Não minta nessa casa para o povo brasileiro, como o PT está acostumado. E como algumas situações dessa casa já foram de praxe. Então, o Democratas vota sim. Como vota o PRB? Senhor presidente, o PRB, mantendo sua coerência, a defesa dos valores da família, a defesa do excelente relatório do deputado Diego Garcia, encaminha sim, por tudo que já expusemos, por tudo que já relatamos aqui nesta comissão, uma vez que nós entendemos que este relatório, o Estatuto da Família, é constitucional, não excludente, tem a proteção da Constituição Federal, como já relatamos, portanto, voto assim de maneira muito simples e muito tranquila. Como vota o PDT?
Senhor presidente, cada um escolhe seu próprio caminho, seu modo de amar e de ser amado. Mas isso não gera o direito de impor um novo modelo que extrapola o que está estabelecido textualmente na Constituição Federal. Portanto, o PDT orienta o voto sim pela manutenção do texto em conformidade com a Constituição Federal. Como vota Solidariedade? Como vota o PSC? PSC, senhor presidente, em defesa da família, em defesa da família tradicional, nós orientamos o voto sim. Como vota o PCdoB? Como vota o PROS? Senhor presidente, é um minuto, mas dá para dizer a companheira Maria do Rosário, no qual eu tenho assim, um carinho, um respeito muito grande, uma história de amizade com ela. Mas quando você me diz assim, 2 filhos, quando de repente separam e vai para o local. Eu não consegui ler aqui, companheira Maria do Rosário. Eu li, reli umas 3 vezes isso aqui. E para mim está claro. Família é uma coisa, adoção é outra. Eu sou um homem que leio muito a Bíblia. E quando São Paulo escreveu a epístola a Filemon, ele pede a Filemon que receba Onésimo como seu filho gerado pelo amor na prisão. Claro que um homem não gera o filho, mas pelo amor de São Paulo ele gerou Onésimo e quando enviou para Filemon. Ou seja, alguém pode gerar um filho pela amizade, pelo carinho, mas não é a família. Porque céus e terras passarão, mas a palavra de Deus não passará. Para mim, esta é a palavra. Mas nós não somos maiores que Paulo. Por quanto, senhor presidente? Eu voto sim. O PROS vota sim. PPS, como vota o PPS? Por quê? Como vota o PV? PV, como vota? Senhor presidente, aqui há 2 coisas que me parecem... Por favor, deputado, o deputado encaminhando, gente. Aqui, senhor presidente, eu acho que tem 2... Aqui há 2 coisas importantes, senhor presidente. Em primeiro lugar, com essa pretensão, com essa fala conhecida, que não é uma fala de laicidade. Essa é uma fala do que nós chamamos de laicismo. O laicismo é diferente de laicidade. Por quê? Porque o laicismo clássico, já aqui muitas vezes externado, ele, sob a pretensão de gerar uma neutralidade no Estado, ele quer gerar, na verdade, uma neutralização. Não é neutralidade, é neutralização. Neutralidade não discutimos quais são as nossas orientações religiosas, mas não há dúvida que uma determinada orientação religiosa pode influenciar na vida da pessoa, em todas as suas áreas. E só para concluir, porque eu fui interrompido por 20 segundos, se Vossa Excelência permite. Bom, aquilo que nós temos não é neutralidade, é neutralização. E segundo ponto, o que padece aqui os opositores ao projeto é de um problema de nominalismo. O nominalismo acha que eu mudando o nome eu mudo a realidade. Nós, na verdade, aqui estamos reconhecendo uma coisa que existe. Existe um lugar de geração e formação de pessoas que se chama família. A Constituição o reconheceu e nós estamos aqui disciplinando. Não queremos excluir nem falar contra ninguém, apenas reconhecer o que é a realidade e a Constituição recepcionada traz. O PV vota sim. Como vota o PHS? Senhor presidente, as decisões do STF, elas não valem como súmula para o Congresso Nacional. Ou seja, não é um impedimento para que nós possamos aqui legislar sobre matérias que dizem a respeito à família. A pergunta que, com certeza, depois dos discursos que foram feitos e que talvez a população está se fazendo também, o Estatuto da Família fere o Estado laico? Não. A laicidade estatal é a permissão para que todas as religiões possam manifestar-se e terem livre culto sem a interferência do Estado. Isso nada tem a ver com a definição de família base da sociedade. Senhor presidente, para encerrar, a Constituição Federal, no seu preâmbulo, ela traz a invocação à proteção de Deus. E nem por isso o Estado deixou de ser laico.
Portanto, o PHS orienta sim. Como vota o PTN? Senhor presidente, diversas entidades jurídicas dizem, e através de nota, que essa é uma proposta inconstitucional. A Ordem dos Advogados do Brasil, o Instituto Brasileiro de Direito da Família, a Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, são entidades reconhecidas, mais ainda, senhor presidente, 12 organismos da Organização das Nações Unidas se posicionam contra este estatuto. A Comissão Nacional da Adoção, nota oficial contra o estatuto. A Associação Nacional de Grupos de Apoio à Adoção, contra. Conselhos regionais de diversas categorias profissionais, como o Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro, se posiciona contra. Confederações Nacionais de Trabalhadores, enfim, senhor. Como voto, deputado PTN? Por todos esses apelos e essas notas de repúdio, nós orientamos não. Como vota o PR? Senhor presidente, eu ouvi atentamente aqui as colocações dos parlamentares do PT, do PSOL. Eu queria fazer até um destaque do próprio os parlamentares do PT. O mesmo critério que nós, como autor, adotamos para criar o Estatuto da Família, que compõe de 16 artigos, não trata só de um único artigo que é em relação ao conceito, foi o mesmo critério que o governo do PT adotou para querer beneficiar as famílias brasileiras. O Bolsa Família e a Minha Casa Minha Vida, você tem que comprovar a união estável para adquirir o benefício. E a união estável, que comprovada pelo Bolsa Família e pela Minha Casa Minha Vida, é a união estável entre homem e mulher. Então aqui a gente está vivendo duas realidades diferentes. O projeto Estatuto da Família está sendo colocado como um projeto homofóbico, mas os programas de governo do PT estão aqui defendendo o seu governo e sendo contrário a esse projeto, com 2 pesos e 2 medidas. O PR vota sim, senhor presidente. Como vota o PMN? Como vota o PRP? Como vota o PSDC? Como vota o PEN? Como vota o PTC? Como vota o PRTB? Como vota o PSOL? Deputado Carimbão, o Estado é laico mesmo. Vossa Excelência é cristão. Eu sou cristão. O Estado é laico. Uma vez, Leonardo Boff foi perguntar ao Dalai Lama qual era a melhor religião do planeta Terra, pensando que o Dalai Lama ia dizer que era o budismo. Aí o Dalai Lama disse para ele, é aquela que te faz melhor. Eu não vou aqui determinar e nem vou utilizar qualquer tipo de discurso que seja discriminatório ao seu direito, ao nosso direito, ao direito de todos de ser cristão. Ou daqueles que, porventura, possam não fazê-lo. O que a gente está dizendo aqui é algo claro. Mas exatamente porque o Estado é laico, mas porque nós somos cristãos também, que nós defendemos o combate a todo e qualquer tipo de discriminação. E aí eu concluo, presidente, já para dizer que é nesse ponto que está a nossa divergência. A nossa divergência é exatamente por ver no texto que está sendo votado, sim, um processo de discriminação com milhões de famílias brasileiras. Como vota o pessoal, deputado? Que não votemos o Estatuto da Família, mas que votemos o Estatuto das Famílias, que não discrimine. Eu não tenho dúvida que esse seria o melhor caminho. Por esse motivo, o PSOL vota não, a favor das famílias e contra a discriminação. Como vota o governo? Como vota a minoria? Senhor presidente, dizer que é inconstitucional o relatório
O relatório está exatamente trazendo a veracidade do artigo 226 da Constituição. Eu estou preocupado porque eu estou tendo um problema de família, deputado Glauber. Eu tenho um primo que é casado com um travesti. E aí, então, ele esteve batendo de frente comigo, dizendo que eu estaria... Porque ele acreditou nessa falácia que está sendo dita aqui. E eu tenho que mostrar para ele que não tem nada a ver uma coisa com outra, que os direitos dele estão garantidos, não tem problema. Respeito ele como ser humano, não concordo com a prática, é questão minha, fora o íntimo. Agora, nós temos que entender que aqui se respeita. Eu vejo um companheiro citar aqui, porque os conselhos, não sei das contas de tanto, não sei de onde, não interessa. Ele não vota aqui, quem vota aqui somos nós. Então, cada um vai dar seu voto consciente aqui. Então, o meu voto, sim, com certeza, junto aos demais companheiros que defendem a família. Muito bem. Em votação, matéria, objeto, destaque número 4. Os deputados favoráveis à aprovação do texto, portanto, do relator, permaneçam como se encontram. Senhor presidente, o senhor, deixe tentar que o senhor me esclareça. O destaque é para votação e apreciação em separado. Sim. É apreciação em separado. Sim. Então, veja, quem está a favor da apreciação em separado não deveria estar votando sim? Não. Manutenção do texto, vota nós sim. Não estamos entrando no mérito do texto. Fizemos isso no destaque anterior do deputado Glauber. Nós estamos apenas solicitando que seja destacado para apreciação em separado. Não, querida, a orientação da assessoria parlamentar é exatamente como eu estou fazendo. Portanto, vou colocar em votação a matéria. Os deputados que quiserem manter o texto do relator, vota sim. Quem não quiser, vota não. Portanto, os que quiserem manter o texto, se manifestem. Levanta o braço. Lógico, dizendo sim. Dizendo sim. Amigo, deixa eu falar com ela para vocês. De novo. Vou repetir para vocês. Lá está o encaminhamento. Ó. Tá certo? Quem quiser alterar, vota não. Quem estiver a favor do destaque, vota não. Então pronto. Mas o destaque não é para alterar. Eu só queria entender, presidente. Querida, você que apresentou o destaque, você sabe o texto. Pela ordem. Deputada Maria do Rosário é para votar e apreciar em separado. Pela ordem, senhor presidente. É isso que eu estou falando. Presidente. Senhor presidente, apenas para contribuir. Apenas para contribuir. Apenas para contribuir. Presidente, por favor, só leia o destaque ali. O texto principal foi aprovado, ressalvados os destaques. Pronto. Agora está se votando o destaque. Isso. E quem é a favor do destaque para retirar do texto, vota não. E quem quer manter, vota sim. A assessoria parlamentar está informada. A deputada está falando do TVS. Esse aqui é um texto supressivo. Calma. Deixa eu explicar para quem não quer entender, presidente. Eu vou botar em votação, gente. Vou botar em votação. Quem quiser manter o texto como ele está, no caso do relator, se manifeste. Lógico. Não, ao contrário vai se manifestar. Tá certo, ao contrário se manifesta, tá certo. Se manifeste. Com os votos contrários do deputado Glauber, deputado Érico Cocai, deputada Maria do Rosário, deputado Bacelar, tá certo? O texto, portanto, foi mantido. Tá. Ok. Próximo destaque de autoria do PT. Requeiro nos termos do artigo 161. É o destaque de número 2 agora. 2. O regimento interno da Câmara, destaque para a votação para encaminhar contra o destaque contra o deputado Fabião. Senhor presidente, diga apenas qual é o artigo, por favor. Artigo 3º. Artigo 3º. Pronto. Pois não, contra. Senhor presidente, eu encaminho contrário e exatamente nesse dia em que nós celebramos o dia do nascituro, o dia do direito à vida, senhor presidente, nós vemos o PT mais uma vez trabalhando em prol do aborto, da morte, da cultura de morte no nosso país. Assim como eu já mencionei aqui, em outro momento, que já foi dito exatamente por quem está defendendo esse destaque,
que diz que o Estatuto já nasce morto. Nós somos da vida, nós acreditamos na vida e defendemos a vida. Então, sou contrário para manter o texto e sou contrário a esse destaque. E hoje, especialmente, nós vamos dar esse presente para o nosso país, no dia do nascituro, no dia do direito à vida. Muito obrigado, senhor presidente. A favor do destaque, caminha a deputada Érica. Olha, eu penso que a gente tem que ler. Eu gostaria de ler aqui o que diz o artigo 3º. É dever do Estado, da sociedade, do poder público, em todos os níveis, assegurar a entidade familiar. Nós estamos falando da entidade familiar. A efetivação do direito à vida desde a concepção. Nós não estamos falando aqui da discussão de aborto, de direito reprodutivo. Nós estamos aqui falando que a entidade familiar, desde a sua concepção, penso eu, a concepção da entidade familiar, e eu penso, o que é a concepção da entidade familiar? Não sei, não sei. Ou quando é que se começa a entidade familiar? Quando é que começa? Começa com a união das pessoas? Começa quando? E aqui se diz, terá direito à saúde, à alimentação, à moradia, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania e à convivência comunitária. E veja, aqui mais uma vez, nós temos a família de forma monolítica. Monolítica. Aqui mais uma vez, se solapa os direitos individuais. Porque a própria Constituição, eu vou repetir, ela diz que cabe ao Estado dar assistência à família através dos seus integrantes e enfrentar qualquer forma de violência. Aqui nós estamos falando dos integrantes, de pessoas que têm a sua subjetividade, que têm a sua identidade. Por mais que tenhamos relações familiares e elas ajudam a construir a nossa subjetividade e a nossa identidade, mas nós temos pessoas que têm direitos enquanto pessoas. Direitos que estão assegurados na nossa Constituição, não apenas nos 226, mas como cláusula pétrea, direito e garantias individuais. Que aqui quando eu digo que a família tem direito ao esporte, ao lazer, à educação, à cultura, à alimentação, enfim, a todos esses direitos, eu a considero de forma monolítica. E ao considerar de forma monolítica, eu nego que existam relações de forças diferenciadas dentro da família, que existam relações de violência dentro da família. Aliás, as mulheres, as crianças e os idosos, o maior palco de violência destes segmentos é o palco familiar. É a estrutura familiar. Tanto é que nós temos uma lei específica para a violência doméstica, que fala do âmbito familiar, a Lei Maria da Penha. Quando eu digo que a família é monolítica, que ela nega os seus membros, os seus integrantes, nega os seus direitos individuais. E nega, portanto, as relações que o Brasil custou muito para reconhecê-la, que existem relações dentro do âmbito familiar que tiram da mulher o direito de ser um ser humano, que a desumanizam, porque são relações de violência que precisam ser desconstruídas, que tem relações dentro da própria família que anulam a condição da criança e o direito da criança ser criança e ser considerado um sujeito e um sujeito de direito. Portanto, eu não posso considerar a família como ente monolítico, porque ao fazer desta forma, eu estou retrocedendo nos avanços do Estatuto do Idoso, do Estatuto da Criança e do Adolescente, da Lei Maria da Penha, ou seja, de construções que o Brasil fez a partir do chão e do lugar de reconhecimento que há dentro do universo familiar relações de violência que cabem e devem ser coibidas. Até porque nós temos a absoluta segurança de que a família, ela deve ter na construção e no afeto elemento fundamental para a sua própria existência. E aqui muito se fala que nós estamos fazendo interpretações, fomos chamados de estarmos indo contra a própria verdade. E eu digo, aqui tem uma aspas no relatório do deputado, que ele diz, um lugar, ou seja, ele diz que a família é família, ainda que sem afeto ou felicidade. E aqui ele também diz, assim resta curioso como o CNJ, mediante uma resolução em atitude similar ao STF, saltou o parlamento para autorizar a revelia da lei específica que duas pessoas do mesmo sexo se casem. Portanto, aqui está nítido qual é a intenção, esterilizar o afeto. Em determinado momento, há também a conceituação de pedofilia como expressão do afeto, da mesma forma que zoofilia,
como expressão do afeto. Isso está literal. Nós não estamos interpretando. Aqui está dito, pedófilos nutrem afeto pela prática sexual com crianças, zoófilos pela atividade sexual com animais. Ora, pedófilos cometem um crime contra as crianças e roubam a criança. Isso não é manifestação de afeto. Não é manifestação de afeto. E em outro momento, e eu encerro com isso, senhor presidente, aqui se compara as relações homoafetivas como relações não humanas. E eu me dedico a fazer, expor e ler onde isso está escrito para dizer, nós estamos aqui com a literalidade de um relatório que a cada dia que passa mostra de forma mais desnuda a sua condição de homofóbico, de excludente e de discriminador. Para encaminhar contra o deputado Pastor Eurico. Senhor presidente, nada acontece por acaso. Hoje, no dia do nascituro, coincidentemente, estamos aqui tratando de um assunto tão importante. Eu quero aproveitar e parabenizar o nobre deputado Diego Garcia, que eu estou até em dúvida concernente a Vossa Excelência. Vossa Excelência é evangélico, não sei, porque por aí a história é que todo mundo aqui é evangélico, que estão querendo acabar com as famílias evangélicas, e até ouvi dizer que Vossa Excelência, muita honra, claro, todo respeito, é até um pastor, um tal Diego Garcia. Bom, seria uma honra muito bem de ter como pastor. Mas eu só fiz uma colocação. Depois... na verdade, isso é mais uma falácia, né? Eu, com todo o respeito que tenho aos evangélicos, tenho inúmeros amigos evangélicos, aqui na casa construí mais ainda. Tenho inúmeros pastores que são meus amigos, mas eu sou católico, sou da Igreja Católica, participo da Igreja Católica desde que nasci. Então, é mais um elemento para desprestigiar o trabalho que foi feito por essa comissão e por esse relator também. Eu fiz essa pergunta ao deputado Carimbão, como fiz ao amigo, como também a mesma faria ou faço ao deputado Flavinho, até porque se criou esse estigma que os evangélicos estão querendo acabar com as famílias no Brasil. Se tem alguém que defende os evangélicos no Brasil, ou as famílias do Brasil, são os evangélicos e os católicos sérios neste Brasil. Eu acho que a vergonha para os verdadeiros católicos nesse Brasil é ouvir pessoas se dizerem católicos aqui e vir defender essas barbáries que vão de encontro à família. Atitudes que destroem a família tradicional. Eu acho que nós estamos tendo a oportunidade de dar uma resposta para a sociedade de uma maneira muito especial. Nós respeitamos. Eu queria, senhor presidente, que, por favor, repousse o meu tempo, falta meus 10 minutos que tiraram ali. Deputado, conclui, deputado. Tem mais 4 requerimentos para a gente votar. É porque eu, com muita paciência, fico escutando as pessoas aqui. E na hora que vou falar, então, por favor, eu acho que respeito... Bom. Então, senhor presidente, eu acho que é uma vergonha. Eu acho que alguns católicos do Brasil se sentem envergonhados e até enojados com pessoas que usam a nomenclatura, sou católico, e chega aqui e vem ser defensor da morte. Porque os mesmos que estão aqui fazendo essa falácia aqui são os que defendem o aborto aí. São os que defendem outras práticas que vão de encontro ao bem da sociedade. Eu lamento por isso. Parabéns, deputado Diego. Isso não estava, inclusive, no texto original do projeto. Vossa Excelência colocou muito bem. Não estava no relatório anterior. Vossa Excelência colocou muito bem. E esse dia, o dia do nascituro, vai ficar como marco na história deste Congresso Nacional, desta Câmara e principalmente dessa comissão especial. Um registro que, com certeza, não vai poder ser apagado. Nesse dia está sendo valorizado também o nascituro. Parabéns para Vossa Excelência e que possamos respeitar o seu voto, possamos respeitar o seu relatório, que é digno de aplauso por todos os brasileiros sérios, católicos sérios nesse Brasil. Não estou nem falando dos evangélicos aqui, porque já que eu fiz a pergunta, porque disseram que Vossa Excelência aí está junto com os evangélicos, ou é evangélico querendo destruir a família. Nós não queremos. Nós queremos o bem para todos. E quer dizer que também vou pensar num projeto novo aí sobre a teatrologia. É que tem algumas pessoas aqui que são peritos em teatro. Para orientação de bancadas. Vamos lá, então. Presidente, ainda tem
Vossa Excelência escreveu, porque não estava escrito aqui. Deputado Glauber, por gentileza, a favor do requerimento. Eu vou começar exatamente pela ponderação feita aqui pelo pastor Eurico, quando falou de teatro. Eu não sei ao que ele está se referindo, mas eu acho que quando a gente se refere, a gente tem que ser claro, né? Ou seja, quais são as nossas posições, o que defendemos, por quê. Ele disse que é um teatro, alguns dizerem que são isso ou são aquilo. Eu não sei se ele se referia ao momento que disse que sou cristão, e vou começar dizendo isso. Sou cristão. E quero começar dizendo mais. Quero começar dizendo para os senhores que, como cristão que sou, considero a vida uma bênção, uma graça. E digo mais, estou vivendo um momento muito especial da minha vida. Estou vivendo um momento onde minha irmã acabou de ser mãe e a nossa querida sobrinha Liz é uma alegria para casa que eu não posso demonstrar através de palavras a emoção que a nossa família está sentindo nesse momento. Agora, eu também não posso deixar de dizer outras coisas. A primeira coisa que eu não posso deixar de dizer, que essa discussão se estabelece, sim, é verdade, num patamar que é claramente machista. Um dia desse eu entrei na Comissão de Constituição e Justiça e uma das assessoras me procurou e disse, que nojo. Eu falei, o que houve? A forma como esses homens estão discutindo as questões relativas às mulheres me dá nojo. Nós, homens, falamos sempre na arrogância de sermos homens. E nós temos que, em primeiro lugar, saber que estamos nessa condição, que é arrogante para discutir as questões relativas aos direitos das mulheres. Eu queria perguntar se para a discussão das matérias que estão sendo aqui colocadas, se a articulação de mulheres brasileiras foi ouvida. Eu queria perguntar se a articulação de mulheres brasileiras de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Amapá, do Amazonas, de Mato Grosso, do Mato Grosso do Sul e várias outras instituições e organizações tiveram a possibilidade de ser ouvidas e participar desses debates. Os nossos debates têm um caráter claramente machista e digo mais, eu vejo representante político que incentiva, através das suas falas, o estupro das mulheres e depois esse mesmo que incentiva vira e quer criminalizar essa mulher. Ou seja, o faz duas vezes. Incentiva uma ação que seja claramente contrária aos direitos das mulheres, incentivando o estupro, repito, mas depois acha que a solução para todos os problemas do planeta Terra é criminalizar essa mesma mulher. Seja claro, fala quem é que está incentivando. Eu estou falando claramente. O seu pai, inclusive, teve a possibilidade de, através da sua fala, incentivar o deputado que tem projeto de lei para botar uma pena mais rigorosa para estuprador, ele vai querer resgatar isso aí. Por favor. Peço que eu termine a minha fala. Por favor. Deputados, e já que Vossa Excelência perguntou, digo diretamente, como seu pai, que incentivou através da palavra o estupro, é esse mesmo parlamentar, e são lideranças dessa mesma estirpe que depois vem por um processo de criminalização das mulheres. Não tenho aqui meias palavras. Estou aqui para falar aquilo que tem que ser dito. Aqui o que existe por parte de alguns é uma enorme hipocrisia. Os senhores têm sim, alguns de vocês, não generalizo, uma posição que exclui de todo tipo de discussão as mulheres. E depois querem fazer, sem uma audiência que seja verdadeira e que é claramente discriminatória, um processo de criminalização. Deixa o deputado falar. Eu preciso terminar minha fala.
Eu exijo terminar minha fala. Você chegou agora, Cláudio. Você chegou agora na comissão. Eu exijo terminar minha fala. Você chegou agora na comissão. Você não participou das audiências. Nós fizemos audiência pública interativa aqui. Nós levamos a discussão para os estados. Exijo terminar. Todos foram convidados para participar. Vossa Excelência sequer apresentou um requerimento. Vossa Excelência sequer propôs uma audiência pública. Eu vou devolver o tempo ao orador. Eu vou reconstruir... É uma vergonha o teu comportamento, deputado. Eu vou devolver o tempo ao orador e vou garantir a palavra dele. Os senhores têm todo o direito de falar na hora do encaminhamento, terão tempo, mas o orador precisa ter a sua palavra garantida, está garantida a palavra do orador. A psicologia já define o comportamento de alguns. Quando alguns reagem dessa forma agressiva, é porque se sentiram tocados por aquilo que foi dito. É exatamente por isso. É exatamente por isso. E eu peço que meu tempo seja reposto. Já autorizei que seja recomposto o tempo e eu vou garantir direito de resposta a todos. Pessoal, se vocês não pararem e deixarem de falar, vocês estão fazendo o jogo do cara, meu irmão. Por favor. É um processo, sim, que está coberto de hipocrisia daqueles parlamentares, e eu repito, que não ouvem, que discriminam, que são machistas, que não têm a possibilidade de ouvir claramente as mulheres e que querem, com as suas ações, mais do que não ouvir, ter um processo que seja claramente mais do que de discriminação e machista, de criminalização para espiar as suas próprias mazelas. Não vou deixar de dizê-lo. Os senhores são responsáveis por aquilo que estão fazendo. E enquanto eu tiver aqui a oportunidade de falar com calma, com tranquilidade, mas com firmeza, o farei. Que a gente consiga ter uma Câmara dos Deputados diferente daquela que tem sido criada até o dia de hoje e que tem defendido não o interesse de todos e ouvido a todos, mas que tem procurado estabelecer como a sua realidade um pensamento único. É exatamente contra isso que nós defendemos e é exatamente por isso que nós estamos aqui fazendo essa discussão franca, em conjunto com todos os parlamentares dessa comissão. Ok. Eu queria, antes mesmo de passar, ao próximo passo, dizer ao deputado Glauber que eu sou vice-presidente dessa comissão e eu lamento algumas colocações de Vossa Excelência no aspecto de quem ou o que ou quando essa comissão ouviu alguém. Porque ninguém pode dizer que não teve oportunidade de requerer audiência para ser ouvido nesta comissão. Vossa Excelência, eu ouvi Vossa Excelência, deputado. Eu ouvi Vossa Excelência que mostra agora que não é tolerante. Tolerante, o presidente foi com Vossa Excelência, calma. Então, eu estou dizendo que Vossa Excelência peca nessa parte do que tem falado. Eu não sou obrigado a pensar como Vossa Excelência, nem Vossa Excelência como eu ou como qualquer outro, mas nesse aspecto pecou Vossa Excelência. Eu dou a palavra ao deputado Bolsonaro que pediu o direito de resposta por 1 minuto. Foi citado, sim. E, na verdade, eu dou 1 minuto de direito de resposta. Eu fui citado por afinidade. Foi citado por afinidade. Ele não foi citado. Eu garanto a palavra ao deputado por 1 minuto. Fale, deputado. O deputado não foi citado, segue não aqui. foi. Não foi. Melhora o som aqui, pessoal. Foi citado por afinidade. Melhora o som aqui, por favor. Orador, pode falar. Eles ficam espenhados porque eles sabem que eu vou falar a verdade. Senhor presidente, pela triste de ter que rememorar um caso desse, que pra mim já foi até posto uma pá de cal em cima. Infelizmente vão ter que tratar aqui, dando nome aos bois, a deputada Maria do Rosário, que naquela ocasião estava defendendo o estuprador Champinha, que se tivesse estuprado qualquer uma das senhoras aqui presentes, ela é que iria defender ele. E o deputado Jair Bolsonaro é que tem um projeto de lei nessa casa para colocar uma pena mais dura a esse tipo de estuprador, que infelizmente no Brasil não tem pena de morte. Agora, ela acha que ela tem moral para vir aqui e ficar falando dessas mentiras, mas recebeu o dinheiro da Engevix metida no Petrolão e depois vai na CPI do Petrolão querer meter o dedo na cara de delegado federal e depois recebe dinheiro da Taurus e para depois pregar contra o desarmamento. Então não tem a mínima moral essa mulher. Tem uma meia dúzia de parlamentares aqui que não tem como conversar. E agora são 7, junto com o deputado Glauber, que se rebaixou a esse nível. Deve ser porque deve se sentir da mesma laia da deputada Maria do Rosário.
Bem, declaro... Não, a discussão está encerrada. A discussão está encerrada para orientação de bancada. Os deputados que votarem sim, prestem bem atenção, os deputados que quiserem manter, os deputados que votarem sim a matéria, eles manterão o texto do relator. Quem votar não, vota contra, aliás, a favor do DVS. Portanto, como vota o PMDB? Como vota o PT? Senhor presidente, as políticas acerca dos direitos reprodutivos das mulheres nunca consideram as mulheres. Nunca consideram as mulheres. Muitas vezes se invisibiliza a mulher. Se invisibiliza, é como se a mulher não existisse. É como se a sua opinião, a sua forma de ser, ela não fosse considerada. É como se a mulher não passasse de um objeto a ser objeto ou a ser alvo de uma legislação produzida por homens. Mas esse artigo, ele não fala de concepção ou de aborto ou qualquer coisa que o valha. Ele fala da concepção da entidade familiar. Da concepção da entidade familiar. O artigo, se a intenção do deputado foi colocar um submarino, um jabuti, na perspectiva de impedir que as mulheres possam decidir sobre as suas próprias vidas e de criar uma concepção, uma lógica de concepção que não se sabe ainda qual é o seu exato momento, porque isso está sendo objeto de estudos, inclusive científicos. O deputado não foi feliz. Por isso, o PT vota com o destaque, vota pela supressão desse artigo e diz que os deputados têm que manter a urbanidade, já falei. Então pronto. O PT, PSDB como voto? Senhor presidente, gostaria de inicialmente indagar quem é o autor do destaque. PT. Mas tem um parlamentar. É a deputada Érica Cocai do PT. Isso. Com a pretensão, portanto, de subtrair do projeto o texto. O que diz o texto? Artigo 3º. É dever do Estado, da sociedade, do poder público, em todos os níveis, assegurar a entidade familiar, a efetivação do direito à vida desde a concepção, à saúde, à alimentação, à moradia, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania e à convivência comunitária. Eu vou votar, senhor presidente, pela manutenção do texto. Eu sou a favor de tudo isso aqui. Tudo isso aqui tem que ser garantido à família. Será que a deputada Érica Cocai e o PT é contra? Nada disso pode ser garantido à família. É exatamente por isso que a família tem que ter a proteção especial do Estado. Precisa que seja garantido à família todos esses direitos. O PSDB é a favor. Como vota o PP? Como vota o PR? Vota sim, senhor presidente. Como vota o PSD? Senhor presidente, o PSD tem a grata satisfação de defender a vida, seja ela qual for, a vida humana, em especial a vida da família e até a vida de jabuti nós defendemos. Portanto, PSD vota sim. Como vota o PSB? Senhor presidente, o PSB, como já fiz o encaminhamento, encaminha sim ao texto, exatamente para que a família tenha toda essa possibilidade de ter preservado a vida desde a concepção, ao contrário daquilo que o PT tem pregado e tem feito de forma efetiva, que não aconteça no nosso país. Por isso eu sou contra o destaque da deputada Érica Cocai e do PT e quero que mantenha o texto. Por isso é sim. Como vota o PTB? Como vota o Democratas? Presidente, eu voto sim. Como vota o PRB? O PRB, senhor presidente, vota sim, porque são direitos garantidos pela Constituição Federal a todo cidadão. E a entidade familiar, claramente, tem esses direitos assegurados no próprio Estatuto. Portanto, voto é sim. Como vota o PDT? Senhor presidente, dizer, como foi dito aqui, que família é palco de violências para negar o seu conceito, defender sua desconstrução não me parece correto. Família é a base da sociedade, é célula primeira da sociedade, é núcleo de procriação, de desenvolvimento, de crescimento da sociedade em todo o mundo. Não há sociedade sem família. Defender a família significa defender a própria sociedade.
E o que o texto está dizendo aqui é justamente a defesa da família em sentido amplo, à luz daquilo que já dispõe a nossa Constituição Federal. Portanto, negar o artigo 3º significa negar a existência da família e, por via de consequência, da sociedade. O PDT vota sim pela manutenção do texto em conformidade com a Constituição Federal. Como voto Solidariedade, como voto PSC. PSC vota sim, senhor presidente. Inclusive, parabenizando o deputado Glauco, mais um novo membro da família, e só isso aconteceu porque ela casou com um homem. Vamos, como vota o PCdoB, como vota o PROS. Claro que votamos sim, já dizendo, para não ser prolixo, mas dizer o seguinte, companheira Érica Cocai, nós lemos aqui todo o texto, o companheiro João Campos também leu todo o texto, me parece que essa palavra concepção, e claro que eu sei que Sua Excelência, e com a sua capacidade, com a sua competência, com o seu compromisso, e sei que você não votará jamais sem ler essa matéria. Só quero reafirmar, porque é uma grande discussão, e aí é de posições. Para nós, a concepção, ela está no nascedouro. Para outras pessoas, a concepção está aos 6 meses, aos 9 meses, etc. Quando o relator traz aqui a palavra concepção, para nós, alguns que têm essa visão, como eu tenho, é por isso que nós votamos sim. Ou seja, no primeiro dia da concepção é a nano. Ali são 2 células que se juntam. É a parte dali que nasce a pessoa. Me parece que essa é a grande discussão aqui. E aí tem direito à saúde. Naquele momento já dá direito à saúde. Por isso sim, presidente. Como voto PPS, como voto PV. Senhor presidente, a deputada Érica Cocai, em outra ocasião, disse que a Constituição não fala sobre família, sobre entidade familiar. Eu tenho certeza que Sua Excelência conhece o texto, mas é importante deixarmos claro aqui, e essa é a razão pela qual nós vamos votar sim, não é? O parágrafo 3º do artigo 226 da Constituição da República diz assim: para efeito da proteção do Estado é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Então, isso aqui está na Constituição da República Federativa do Brasil, artigo em vigor, e quando nós estamos falando aqui desse destaque, o destaque usa a mesma expressão que está na Constituição, entidade familiar. Entidade familiar, entidade familiar. Como vota o PV. E para isso o PV vota sim, está na Constituição, que é homem e mulher, e o destaque quer garantir todos esses direitos a que a Constituição já faz referência. Como Obrigado. vota o PHS? Senhor presidente, o PHS vota sim, por entender que o texto do relator ele está muito completo. Entendemos que, como o meu amigo o deputado Bacelar colocou, que 25% da sociedade não está contemplada, mas há uma representação. Aqui é uma casa de discussões. Precisamos fazer isso aqui sim. E temos feito. Claro, alguns utilizando as armas que têm, a maneira como pode fazer. E quero parabenizar aqui o deputado Diego Garcia por ter o texto. Vejo que ele, para essa atualidade, para esse momento, não poderia ter um outro texto. Meus parabéns e o PHS vota sim. Como vota o PTN? Senhor presidente, tenho certeza que, como conhecedor profundo do direito que o deputado Evandro Gussi é, ele sabe que a Constituição não está definindo de maneira nenhuma, nesse artigo e nesse parágrafo, o que é família. E nem está, a Constituição está dizendo uma das formas. Agora, senhor presidente, o artigo 3º é a melhor coisa que tem no Estatuto. Só que ele é restritivo. Ele deixa fora da proteção do Estado 25% das famílias brasileiras. O que a gente vai ficar contra, porque ele é restritivo, ele é discriminatório. Em nenhum local da Constituição está dizendo que família
é a união entre um homem e uma mulher. Em lugar nenhum da Constituição, senhor presidente. Como vota e o PT? O deputado Evandro Gussi, como jurista, não é nem um conhecedor só do direito, é um jurista, sabe que não há essa definição. O PTN vota não. Como vota o PMN, como vota o PRP, como vota o PSDC, como vota o PEN, PTC, PRTB, como vota o PSOL. Presidente, o PSOL já tem uma posição clara em relação a essa matéria. Eu vou agora.